E hoje, capítulo 3, vai falar sobre as 10 qualidades, ou também as 10 faculdades, ou as 10 sefirot. Obviamente, tem algumas explicações fundamentais dentro desse tema, tá bom? Antes da gente começar, eu queria corrigir algo que eu falei na semana passada, eu só percebi isso hoje, né, mais precisamente, que a gente comentou sobre os 32 justos, mas na verdade são 36. Na hora eu falei 32, não sei porquê, talvez alguma coisa estava associada a isso, depois a gente vê na Kabbalah, mas 36 justos, que são considerados Tzadikim Nistarim, ou Lamet Vav Tzadikim. É muito importante a gente saber a gematria dessas palavras, né? O Lamed, a gente tem o número 30 e o Vav número 6, e além disso 36 significa vida dupla. Pode ser duas vezes o número 18, que é Rai, significa vida. Então, Tzadikim é o plural de justos. São pessoas santificadas, segundo alguns falam a lenda judaica, mas não é a lenda, isso é dentro da parte mística. Na verdade, existem 36 justos, tzadikim, que representam, que seguram, que fazem um firmamento ficar de pé, que eles são os sustentáculos do universo. Tem um filme que eu sempre recomendo aqui na nossa comunidade, fala sobre ele, e que tem um ponto de entendimento desse aspecto, chama-se Touch, na Netflix. Já recomendei isso para várias pessoas. Esse é um seriado que dá para você assistir ali umas 2, no máximo 3, e olha lá e já chega, senão vira vício na Netflix. Então tem uma história muito interessante de como todas as pessoas estão conectadas, como elas estão ligadas por um elo. Então eu acho muito interessante, quem quiser assistir depois, eu recomendo esse filme, essa série. Não sei se ainda ela está disponível na Netflix, porque recentemente algumas séries foram retiradas, mas se estiver disponível eu recomendo para todo mundo. Touch. Todo mundo pode assistir, que é bem legal aí, tá bom? A ideia dos 36 justos está baseada no conceito da Hassidut, e eles têm um papel muito importante, que é justificar a existência da raça humana. Ninguém sabe quem são, muitas vezes a identidade desses justos são escondidas. Inclusive nesse filme fala que uma das pessoas faz parte dos 36 tzadikim, e quando esse tzadik, um desses tzadikim que fazem parte dos 36 morre, uma outra pessoa imediatamente toma o seu lugar, ocupa o seu lugar. Se não houvesse isso, segundo a tradição, poderia o mundo ser destruído porque não estariam bem equilibrados de acordo com o que esses tzadikim fazem no processo do universo, que é sustentar o próprio mundo, tá bom? Então, só corrigindo o que eu falei semana passada, não são 32, são 36 tzadikim, para que fique claro. Por algum motivo eu falei errado, mas queria deixar isso corrigido aqui hoje, tá bom? Capítulo 2, nós falamos anteriormente sobre a essência da alma divina. A alma divina que é realmente uma parte de Deus. É uma parte que vem de Hashem, que vem lá de cima. Independente do nível que a pessoa esteja, existe essa alma divina nela. O mais interessante que a gente pode transmitir também desse conceito é, por mais que uma pessoa seja de um nível muito baixo, esteja lá no nível de uma pessoa ignorante, vamos dizer assim, que é conhecido pelo judaísmo de Amaretz, não é ignorante de ser uma pessoa de falar com arrogância, não é isso. Ela também pode falar, mas não é nesse sentido, é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da Torá e dos seus princípios. Mesmo nessa pessoa, fala o Alter Rebbe, que a alma divina consta nela, um pouquinho de Hashem, um pouquinho do que vem lá de cima, de um nível superior, do nível que é conhecido no nível mais alto, que transcende quando Hashem soprou nas narinas de Adam Arishon, todo mundo lembra disso, nós falamos semana passada, ele colocou um pouco do seu fôlego dentro do homem. Então nós falamos que existe esse nível de alma, ele é uma parte de Hashem, é algo de Hashem dentro do ser humano, e essa alma faz parte da sabedoria de Hashem. Na verdade, ela está ligada, ela está conectada com a sabedoria de Hashem. A sabedoria de Hashem e a ligação dessa alma divina é apenas uma só. A sabedoria, na verdade, desculpe, está ligada a Hashem. Eles são conectados, eles são entrelaçados. Hoje, no capítulo 3, nós vamos ver uma coisa que também é importante, sobre as faculdades da Nefesh Eloquim. E quais são as suas devidas ferramentas? Lembra que semana passada nós falamos sobre ferramentas que são fornecidas pelo pai na hora do ato, no ato conjugal, do que vem do nível do pensamento, que vem do nível do intelecto,
são ferramentas que são disponibilizadas, que vão junto com a semente, e depois faz a formação de todo o ser humano. Porém, isso são apenas ferramentas, na verdade são apenas vestimentas, como o Alter Rebbe coloca dentro do Tânia. E elas não são a coisa mais importante, vamos dizer assim, para que determine quem será a pessoa. O que vai determinar são as descidas, Stalshelut, as descidas entre os mundos, que vai realmente determinar se a pessoa vai ser inclinada para o lado bom, vai ser para o lado negativo, porque algumas almas elas se contaminam menos, outras se contaminam mais, elas sofrem um pouco mais de desgaste, outras não, falando de uma maneira simples. Elas são um pouco mais afetadas e outras não são afetadas. É isso que vai definir, mas não as ferramentas. As ferramentas serão instrumentos para que a pessoa possa cumprir as mitzvot, ou se inclinar para o lado negativo ou para o lado positivo. Então a gente vai falar sobre os kohot hanefesh, as faculdades da alma. Não em si mesmo a sua essência. Mesmo assim, elas são consideradas uma parte da nefesh. No capítulo anterior a gente estudou sobre a verdadeira essência da pessoa. Só que essa essência, ela não se manifesta toda hora. A essência da pessoa é pura, Shenatatabit Horahi, quando a gente fala todo dia nas rezas de Shacharit. A alma que o Eterno nos deu, a alma que Hashem deu para uma pessoa, é uma alma pura. Só que a essência do indivíduo, ela não fica toda hora sendo revelada. Ela apenas aparece em momentos muito específicos, quando se faz necessário o conceito de a pessoa realizar determinados sacrifícios. Que tipo de sacrifício é esse? De repente a pessoa precisa se anular para um lado negativo, de repente ela precisa se esforçar para fazer algo positivo, e isso faz despertar uma conexão com a essência da alma. Quando tem um sacrifício de verdade, mais tarde a gente vai ver sobre isso em outros capítulos, do que significa esse sacrifício em si, para que a pessoa possa realmente desempenhar um papel positivo e lutar contra um papel negativo. Ela deixar, às vezes, fazer algo que é proibido e se esforçar para fazer algo que é realmente permitido. Nesse momento a gente não vai ver isso agora, porque depois a gente vai falar das carruagens. As carruagens que foram simbolizadas pelos patriarcas, e toda pessoa que se submete totalmente à vontade de Hashem é colocado nesse patamar. Quando existe realmente um sacrifício para a pessoa realizar, é nesse momento que essa essência da alma ela é revelada de verdade. Mas hoje a gente vai falar sobre como é a maneira que esse nefesh se manifesta. E assim exatamente a gente vai ver quem é a pessoa que tanto a gente convive. Vou repetir para vocês. Nós vamos conhecer, através do que se chamam midot, são emoções, principalmente, mais para frente a gente vai falar hoje, e está correlacionada com a nefesh de uma pessoa, mas que também depende do nível superior, do nível intelectual. Das 3 sefirot acima dessas midot. Nós vamos ver que a qualidade da pessoa, nós vamos ver que o comportamento da pessoa está conectado com esses tipos de midot que ela tem dentro de si, que são, não simbolicamente, mas realmente um reflexo daquilo que existe no mundo superior, das sefirot que existem em Hashem. Algumas pessoas, já vi alguns rabinos dizendo que isso é um DNA de Hashem na pessoa. É aquela semente, é aquele registro da alma divina na pessoa que está conectado com as sefirot. Então, geralmente, a gente acha que conhece uma pessoa. Deu até um exemplo uma vez, nesse último Shabat, se eu não me lembro, acho que foi nesse Shabat que eu falei sobre isso. Às vezes a gente pensa que conhece uma pessoa, né? E eu disse uma palavra até muito forte. Na verdade, todos nós somos exímios atores. Somos todos atores, né? Vai falar assim, mas como assim sou ator? Bem, muito fácil. Nós não somos exatamente aquilo que as pessoas veem em nós. Nós não somos aquilo. Na verdade, nós somos aquilo que ninguém vê. Parece meio poético isso, assim, né? Meio viagem. Mas, na verdade, nós somos aquilo que ninguém enxerga. Como é que a gente explica isso? Geralmente, tem um dito aí muito popular que fala assim, as esposas conhecem os maridos e os maridos conhecem as esposas. Negativo, nem sempre. Nem sempre conhece a essência da pessoa, não dá para saber. A única pessoa que se conhece, depois que ela se redescobre, é você mesmo. Você é aquela pessoa que quando você está sozinho, você está se observando seus atos, observando seu coração, sua mente, seus pensamentos. Essa pessoa é você de verdade. Agora, um outro tipo de comportamento que você tem junto de amigos, na companhia de outros familiares, esse não é você.
Você é aquilo que está lá dentro, é a tua essência, é aquilo que se manifesta quando você está sozinho, quando algo depende especificamente de você. É quando você está em contato direto com o Criador, santo bendito seja, e você se mostra para ele. Esse é você de verdade. Mas aquele que fica, às vezes, convivendo com várias pessoas, brincando, rindo ali, esse não é você. Você é um ator, né? Você é um ator, na verdade. Você só é aquela pessoa de verdade, a tua essência, quando você está sozinho, consigo mesmo, você olha para dentro de você, aquele ali é você, tá bom? Hoje a gente vai ver um fator muito importante, que de fato vai revelar quem é uma pessoa por dentro. Isso se dá pelo que se chama Kohot HaNefesh, as faculdades da alma. Vou botar aqui o primeiro slide, não sei se vocês estão vendo aí agora, tá? O primeiro slide tem uma frase que eu achei muito interessante, que fala a respeito da Hassidut, que diz o seguinte: pela Hassidut, a alma não consiste das faculdades da Nefesh, mas sim se manifesta por meio dessas faculdades. Só para a gente dar uma pequena pincelada nesse comecinho, é o seguinte: as faculdades da alma são representadas pelas Sefirot. Já que as Sefirot têm tem 7 Sefirotes emocionais e tem mais outras 3 Sefirotes intelectuais. Nessas 7 Sefirotes emocionais, ali se concentra quem é o indivíduo de verdade, logicamente que foi gerado pelas 3 Sefirotes intelectuais. A partir daí a gente vê, só para vocês entenderem já, tentar entender isso inicialmente, quando a gente vê uma pessoa que é muito nervosa, é muito estressada, né? Só vive brigando, só vive chateada da vida, geralmente a Sefirá que ela está correlacionada, para o lado negativo, está relacionado com o Gevurah. Justamente porque às vezes ela fica atropelando todo mundo, ela fica falando uma coisa aqui, fala pelos cotovelos, reclama daqui e dali. Então a gente começa eu estou dando essa ideia para vocês perceberem que o indivíduo em si se relaciona com as suas Sefirot, bem trabalhadas ou mal trabalhadas, e isso aí vai ser um reflexo da alma da pessoa. A própria alma é algo que não se divide, pessoal. E assim, essas faculdades, elas são partes da alma com a qual nós convivemos constantemente. Como eu disse para vocês, isso se refere ao comportamento da pessoa, à personalidade da pessoa, à expressão da pessoa, à conduta da pessoa. Pode ser que uma sefirá a outra esteja mal trabalhada. E por isso, às vezes, ela esteja reagindo negativamente. Pode ser que uma outra sefirá esteja em sua ascensão e por isso ele conseguiu superar uma determinada dificuldade, conseguiu superar um determinado desafio. Tudo isso está dentro das sefirot que a pessoa tem. A ideia do capítulo 3, futuramente a gente vai se referir à maneira divina de se enxergar uma realidade. Veja bem, esse capítulo vai transmitir para a gente a ideia que nós precisamos ter para enxergar uma realidade de acordo com um ponto de vista sagrado, vamos dizer assim. Não vendo da maneira normal como a gente está acostumado a enxergar, mas agora enxergando de uma maneira mais sagrada. Só que tem um porém, cada pessoa tem a capacidade de entender no seu próprio nível. Cada pessoa tem a capacidade de entender verdades, de se comportar de maneira diferente, de acordo com o seu próprio nível. Nesses dois aspectos, tudo depende do nível da pessoa. Uma pessoa do nível mais alto ou uma pessoa do nível mais baixo. Porém, ambas possuem a mesma raiz. O Alter Rebbe vai falar posteriormente, em capítulos mais para frente, nós vamos enxergar o seguinte, que se uma pessoa pode entender um assunto ou estudar um determinado assunto, bem mais do que ela estudou, bem mais do que ela se propôs, ela não usou ali toda a sua capacidade. Vamos dizer o seguinte, imagina que uma pessoa é de um nível alto e ela tem a capacidade de estudar 3 capítulos da Torá, entender, concatenar, enraizar isso, colocar isso dentro da sua alma, mas ela resolveu estudar um capítulo só. O Alter Rebbe fala que isso não vai adiantar, porque assim ela não conseguiu interiorizar a divindade, Hashem. Não conseguiu interiorizar Hashem, porque ela não fez o que era de acordo com o seu nível intelectual. Então nós vamos ver que o nível intelectual conectado com o nível emocional, dependendo do tipo de ação que a gente tem aqui no intelecto, reflete nas outras sefirot abaixo, que são as emocionais, são 7 sefirot abaixo. A gente já vai chegar nisso aí mais para frente.
Então, tudo depende do nível de pensamento, depende muito do nível intelectual da pessoa. Cada um dos níveis que a gente estudou no capítulo anterior, sobre os níveis da alma, que nós comentamos sobre isso, a própria Neshama, ela se divide em 3 graus e níveis diferentes. A própria Neshama, ela possui em si Nefesh, Ruach e Neshama. Ela possui esses 3 aspectos dentro de si. Vou colocar aqui o slide 2, que está para vocês acompanharem, tá bom? Neshama se divide em 3 graus e níveis. Nefesh, Ruach e Neshama. Neshama se refere ao nível do intelecto, é o nível mais elevado. Conta a sabedoria judaica, se eu não me engano, isso está na parte de Pirkei Avot, se eu não me engano, ou discursos racídicos, discurso racídico, tá esse trecho. Que a pessoa, muitas pessoas não conseguem alcançar o nível de Neshama. O nível de Neshama, a pessoa já é um tzadik. Já está num nível de pureza, de santidade muito alto. Chegar nesse nível é algo assim muito difícil. É porque ela está relacionada ao nível de sabedoria e intelecto. Está unido com Hashem de uma maneira muito profunda. Ruach se refere à manifestação de sentimentos e emoções. Esse ainda é um nível dentro de Nefesh. Todos os outros níveis também contêm esses níveis subdivididos. Quando a gente fala de Nefesh, se refere ao Nefesh quando ela está ligada ao mundo dos atos. Quando ela está conectada agora ao mundo mais baixo, o mundo mais inferior, digamos assim. Quando o Nefesh está conectada com o mundo da ação, relacionada ao mundo de Asiá. Mas qualquer um desses níveis, eles possuem e consistem em 10 faculdades. 10 faculdades de Neshama, 10 faculdades de Ruach, 10 faculdades em Nefesh. Isso também se subdivide nos mundos, depois a gente vai ver isso mais para frente em outros capítulos. E essas 10 faculdades, elas estão correlacionadas com as sefirot celestiais. Então, Hashem possui suas 10 sefirot, seus 10 atributos. E esses 10 atributos também são reflexos no próprio homem, no próprio ser humano. Então, 10 sefirot que existem em Hashem, 10 sefirot que estão conectadas com o ser humano. Para a gente entender isso, tem um conceito no Zohar muito profundo, que tudo que existe no mundo superior, existe no mundo inferior. Primeiro ocorre no mundo superior, para depois ocorrer no mundo inferior. Quando se realiza uma mitzvah, o efeito é no mundo inferior, para que a sua energia se propague para o mundo superior, que são 2 conceitos diferentes. Já que existem 10 sefirot em Hashem, como nós falamos, também existem 10 sefirot no homem. Ele possui em si 10 sefirot que se referem a 10 atributos, que são correspondentes agora a um ponto muito importante, às suas forças e iluminações que vêm do nível superior, que vêm do nível sagrado, que vêm das suas forças sagradas espirituais e de nível de santidade. Nossas sefirot, as sefirot que existem em nós, elas descem especificamente por meio de Hashem, vem da fonte de Hashem. É como uma corrente, os sábios explicam que elas estão conectadas. E nessas descidas é como se houvessem anéis, eu gosto muito de usar aquele exemplo do filme Matrix, ali, se você ver o filme Matrix hoje em dia, você vai enxergar com outros olhos. Eu não sei se é disponível, algumas cenas tem que pular, mas se você assistir esse filme, você vai entender ele com outra perspectiva a partir do ensinamento mais místico dentro do livro do Tânia, entre outras literaturas. Então, essas descidas, elas estão correlacionadas. E existem como se fossem anéis que se conectam tanto com o nível de cima quanto com o nível de baixo. Se a gente observar esse sefirot, nós vamos ver que elas estão ligadas uma a uma. Eu vou colocar aqui um slide, mas depois eu volto para o slide que a gente quer. Se a gente olhar aqui, nós vamos observar, vocês conseguem acompanhar aí, não sei se está muito pequeno. Depois, quem não tem esse banner foi feito aqui pelo Arié. Nós fizemos isso com base nas aulas do Tânia que nós estudamos. E se você observar, você vai ver que todos os níveis, tanto o nível mais elevado, o nível de Keter, que a gente não está incluindo nisso aqui, a gente não está incluindo nessa parte do capítulo do Tânia, a gente só está falando de Hormah até Malchut. Se a gente observar, veja que todas as sefirot, elas estão conectadas uma com as outras. Elas estão ligadas como se fossem por elos. Elas estão conectadas em si como uma corrente.
desde o que vem de cima ao que vai até abaixo, ou seja, desde o nível superior até o nível inferior. Quando descem as Sefirot de Hashem para estar dentro do ser humano, elas fazem essas descidas através também dos mundos. Tem aqui os mundos, eu correlacionei à direita do vídeo. A gente vai ver aqui todos os mundos correlacionados e nós vamos ver todas as ações que eles empenham e os níveis de alma também que estão conectados a eles. Mas isso é um assunto mais para frente. Quando a gente fala da descida dos mundos, nós estamos dizendo que esse conceito de elos, de conexões, de descidas, elas se repetem de um mundo para o outro, de um grau para o outro, de um nível para o outro. E na nossa alma, eles são derivados dos atributos superiores, do atributo divino. Desde Neshama, Ruach e Nefesh, eles possuem também esses 10 níveis. Então, o que o Alter Rebbe está querendo dizer para a gente? É o seguinte, que dessa mesma maneira que existe no nível superior essa conexão, essas correntes, essas ligações entre essas Sefirot, que até mesmo que quando Da'at está conectada a Malchut, ela também está conectada a Romar, está conectada a Binah, está conectada a Chesed, Gevurah, Tiferet, entre todas as outras. Da mesma maneira que existe essa conexão no mundo superior, também existe essa conexão no mundo inferior relacionado à alma da pessoa, já que todo ser humano foi criado à imagem de Hashem. No slide número 4, nós vamos pegar aqui um assunto bem interessante. E agora que a gente vai começar a dividir as Sefirot, vamos dividir assim no conceito o assunto para todo mundo entender, tá bom? Nós temos aqui os 10 níveis, as 10 Sefirot estão subdivididas em duas categorias. Nós vamos falar primeiro de Shalosh Emot, as 3 que são chamadas mães. E Sheva Kevulot, 7 são chamadas duplos. Não é porque ela está uma do lado da outra que é dupla, não. A gente está falando agora de uma subdivisão dentro das Sefirot. Vou colocar aqui o slide número 5 para a gente observar esse aspecto. Não sei se ele está muito longe, não sei se dá para perceber bem. Vamos colocar o próximo que pode ser melhor. O slide número 6. 3 iniciais são as mães. Elas são a fonte e a raiz das outras 7 Sefirot. Observe o seguinte, que a gente tem aqui Chokhmah, que é sabedoria, nós temos Binah, que é entendimento, e nós temos Da'at, que é conhecimento. Essas 3 Sefirot iniciais, que estão no nível da área dos pensamentos, observe aqui no slide, elas são consideradas mães. Vocês estão vendo aqui dentro que está pai em Chokhmah e Binah mãe, depois a gente vai explicar esse ponto. Mas elas estão correlacionadas como mãe. Por quê? Assim como de uma maneira física, a mãe, depois da semente, a semente que é concebida, que é dada pelo homem, lembra que a gente falou na semana passada, que são da semente que vem, que parte do pensamento se conecta com a semente, e que depois, dentro do útero, é dado a formação, onde depois dessa formação vem a parte dos órgãos, e cada órgão é feito dentro do seu limite, dentro do seu espaço, cada um dos seus órgãos são formulados, são feitos, mas isso parte de uma única semente dentro da mãe. Então, desde a cabeça até o nível das unhas, como a gente falou semana passada, tudo isso são formações, mas existem prioridades para que elas sejam formadas. E isso é feito através da mãe. Das Sefirot é da mesma maneira. Depois eu vou explicar esse ponto aqui de pai e mãe para vocês entenderem, mas está dentro do mesmo aspecto. As 3 Sefirot superiores, você vai observar aqui que elas estão em um outro nível, elas são as origens das outras 7 abaixo. Observe que a gente aqui tem no outro slide, 3 Sefirot em cima, subdivididas aqui como as mães, porque elas dão a origem, porque elas são a raiz. E depois a gente tem mais 7 Sefirot abaixo, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Nós temos aqui essas 7 Sefirot abaixo, que estão correlacionadas com a ação. E também aqui estão correlacionadas com os patriarcas também, todas as Sefirot. E também com as carruagens, não só os patriarcas, mas outras carruagens também. Está relacionada a Yosef, Davi, Amélia. Esse é um assunto mais para frente. Então, nós vamos observar aqui que 3 são as de cima e 7 são as de baixo. Shalosh Emot, 3 Sefirot, 3 mães, Sheva Kevulot e 7 chamados duplos.
Aqui tem um ponto que a gente poderia estudar isso sobre horas e horas e horas. Sobre as três sefirot de cima, que são a fonte das outras 7 sefirot. Isso seria um tema que a gente falaria horas. Já cabe aqui um ponto para a gente estudar, um shiur que seria muito interessante, que sem essas fontes bem ordenadas, vamos dizer assim, só para a gente pensar um pouco nesse aspecto, se esse nível intelectual aqui, ele está com uma certa interferência, essas partes de cima, vamos dizer aqui, essas 3 sefirot estão com uma interferência negativa, obviamente o que sair daqui, se isso aqui está contaminado, se o intelecto, isso pode acontecer, se o nível intelectual está contaminado, pode causar problema para as outras sefirot que estão abaixo. Então é muito importante que esses aspectos eles estejam limpos, eles estejam puros, porque eles vêm da cabeça. Se vem uma energia negativa desse nível, todo o resto acaba ficando prejudicado. Isso porque quando um assunto vem da cabeça, pessoal, significa que veio da alma divina. Quando são assuntos espirituais, vem do lado da alma divina. E se um assunto vem das emoções, significa que vem da alma animal. Qualquer ato sem um certo objetivo, né, sem um propósito maior de realização espiritual, como por exemplo cumprir a própria missão, não que isso seja ruim, mas infelizmente não vem do lado da santidade. Tá bom? Só para a gente entender esses pontos aqui. Depois disso nós temos aqui as 7 duplas relacionadas às sefirot. Nós temos aqui, elas se manifestam de 2 maneiras, uma maneira forte e outra maneira fraca. O que isso representa? Por exemplo, uma criança que possui sentimentos muito fortes. Observe uma coisa, quando você briga com uma criança, dá uma bronca na criança, ela chora logo repentinamente, né? Ela chora assim, chama a atenção dela. Tem algumas que são bem levadas e demoram um pouquinho para ela se tocar. Mas quando você dá uma bronca numa criança, assim, chama a atenção dela, bravo, ela chora, ela fica ali, até congela às vezes. Por quê? O sentimento de uma criança, a emoção de uma criança, ela é muito intensa, por isso tem que ter um cuidado, principalmente nessa fase inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, tem que ter muito cuidado nessa fase, porque é onde o sentimento delas está muito intenso e qualquer coisa muito brusca pode prejudicar emocionalmente a criança. Já que ela possui uma intensidade de sentimentos, qualquer situação se torna potencializada. E aquela briga que para algumas pessoas não faria nenhuma diferença, hoje, no estado de criança, ela faz chorar. Isso porque os seus sentimentos são muito fortes. Depois, com o passar da idade, esses sentimentos vão se tornando um pouquinho mais fracos. Pega um adolescente, por exemplo, aquela bronca que você dava quando era criança já não faz nenhuma diferença. Então, é nesse aspecto que nós estamos dizendo que elas se manifestam de 2 maneiras. Essas midot, aqui abaixo, essas 7 midot, elas se apresentam de maneira forte ou fraca, dependendo do estágio que a pessoa entenda. Elas podem se manifestar na infância de uma maneira bem forte, depois na fase adulta de outra maneira. Por isso são consideradas elas 7 duplas. Agora vamos destrinchar um pouco desses conceitos. Hormah, nós vamos observar aqui, deixa eu botar o outro slide que é maior, para todo mundo conseguir enxergar. Nós temos aqui, Hormah está correlacionado com a sabedoria. Binah está correlacionado com a compreensão. Da'at, relacionado com o conhecimento. Essas 3 que nós falamos agora, elas são as 3 mães. Depois embaixo a gente tem a ideia das 7 duplas, que são Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. As sefirot de Netzach, deixa eu colocar o outro aqui novamente, fica mais fácil para a gente enxergar. As sefirot de Netzach em diante são derivados, ou seja, elas são galhos, ramificações das sefirot de Chesed, Gevurah e Tiferet. Elas são galhos, ou seja, são ramificações dessas 3 que estão acima delas. Se a gente observar, o Rebbe Nachman menciona que o resultado positivo dessas sefirot, tanto de Chesed em diante, fazem resultados positivos para as que estão logo abaixo. Em outras palavras, o sucesso de uma boa conduta de uma pessoa depende das suas sefirot de nível acima. O sucesso de uma boa emoção, de estar bem trabalhado emocionalmente, depende das sefirot que estão acima dele, porque é uma reação em cadeia. Lembra que nós falamos sobre os anéis, sobre as conexões que existem entre elas, desde a que vem de cima até a de baixo, é nesse aspecto. Isso vindo, obviamente, do processo de Shtashlut, uma descida, onde cada um tem
papel específico e vem dando origem uma a outra. Nós falamos que as três de cima elas são consideradas mães. Então, elas estão gerando as próximas sefirot que estão abaixo dela. É a possibilidade de se conectar o nível superior com o nível mais inferior. As últimas quatro, como nós falamos, são ramificações das anteriores. Só que tem um ponto muito interessante para a gente observar aqui, que os sete atributos, as sete sefirot, as sete sefirot abaixo, elas estão relacionadas com a criação, com os dias da criação. Cada um é relacionado com o seu respectivo dia. Chesed, primeiro dia da criação, Gevurah, segundo dia da criação, e assim por diante. Então a gente pode entender que essas categorias se dividem em 3 mães e 7 duplas. As 7 duplas são representativas das midot, cada aspecto do indivíduo que se manifesta fisicamente também. Como eu falei lá no início, às vezes a pessoa pode ser um pouco arrogante, pode ser um pouco dura demais, ou às vezes ela pode ser bondosa demais. Só que bondade às vezes não significa ser sagrado. Ela pode ser boa demais. São atributos que foram trabalhados dentro da alma dessa pessoa, ou ela já tem essas determinadas qualidades. Observe que algumas pessoas são um pouco mais generosas do que outras, algumas são um pouco são mais benevolentes do que outras, né? Não existe a palavra mais boas, né? Vamos falar mais benevolentes do que outras. Então, esses atributos estão relacionados com as suas próprias sefirot. Observe que geralmente a gente vai observar, é um conceito muito vasto, muito amplo isso aqui, porque a Kabbalah explica o seguinte: geralmente pessoas que têm problema na área sexual, geralmente pessoas que estão com problema aqui em Yesod. E se a gente observar, Yesod, ela está com uma conexão direta com o nível de conhecimento. Passa por Tiferet, né? Mas também está conectada com o nível de conhecimento. Ou seja, pode ser que haja um pensamento que não esteja muito puro, já que está aqui vindo de Chokhmah, que é a primeira dessas sefirot, que são as mães, já que não está vindo muito em Chokhmah, é apenas um pensamento, depois em Binah, que é gerada aquela ideia mais detalhada, a gente vai ver isso já já. Então pode ser que o problema não esteja não só aqui na parte do desejo sexual de uma pessoa, mas sim do que está na mente dela. Não só nas emoções, mas o que está na mente, que vem da parte superior. As midot, ou seja, vamos traduzir as emoções, traduzindo o que é possível, né? Elas são os nossos atributos emocionais e os nossos atributos sentimentais. Sechel significa que são as intelectuais, são as que estão no nível acima, as 3 do nível de cima. Sendo que Sechel inclui as 3 que são denominadas Chabad e que fazem ligação com Chesed e Gevurah. Sechel são as 3 mães, mas elas se conectam com Chesed e Gevurah. Para quê? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Justamente para que, através da conexão de Chokhmah com Gevurah, gere o temor. E a conexão de Binah com Chesed gere o amor. Temor e medo se sente quando uma pessoa está muito próxima de algo que está para acontecer, algo negativo. O temor, na verdade, quando a pessoa está muito próxima de alguma coisa que está para acontecer. Já o medo é algo distante, que traz para uma pessoa a ideia de que algo também pode acontecer, mas não tão próximo. Isso é um medo. O temor é algo que a pessoa já sente com mais força, estão relacionadas a essas 2 sefirot aqui. As 3 mães são raízes das midot e são consequência do sechel, do intelecto. Podemos definir, digamos assim, separadamente cada uma dessas 3, porque existe uma diferença entre elas. Existe uma diferença entre a sabedoria, existe uma diferença entre o entendimento e existe uma diferença entre o conhecimento. Chokhmah, Binah e Da'at, existe uma diferença entre elas. Para a gente tentar explicar esse ponto, é o seguinte: a faculdade intelectual se encontra na parte racional, ou seja, onde a gente pensa sobre um assunto, onde a gente pensa sobre alguma coisa, que entende e concebe qualquer assunto. Esse nível intelectual, ele dá a capacidade da pessoa entender qualquer assunto que seja. Em outras palavras, ela possui o pontapé, a chave, o ponto de partida
de onde surgem assim os planos, vamos dizer assim, uma luz sobre o assunto. Sabe quando a gente tem aquela luz sobre o assunto? Está nessa faculdade relacionada à sabedoria. Só que não dá para definir ainda o sentimento, não dá para definir ainda os detalhes desse ponto. Porque ele ainda estando no nível de sabedoria é apenas um potencial, não se manifestou. Ainda não está definido, mas apenas ela está pairando no nível do pensamento. E Hormá significa, sabe aquela ideia que às vezes uma pessoa falou para você algo, nem precisou entrar em muitos detalhes, e você já captou o que ela está querendo dizer. Quando isso acontece, isso é um nível de Hormá. É como se fosse uma iluminação. Porque mesmo sem muitas explicações, sem detalhes, a pessoa conseguiu entender um determinado assunto, mesmo sem uma definição. Ele consegue agora captar a ideia, e isso é o que significa Hormá. Vamos lembrar um pouquinho do nosso povo, quando foi que isso aconteceu. Isso aconteceu quando Hashem foi dar a Torá para o povo, que o povo disse o seguinte: nós faremos e ouviremos. Eles não precisaram escutar os detalhes sobre esse assunto. Eles não precisaram entender tudo que estava envolvido nesse assunto. Eles simplesmente aceitaram a ideia e disseram: faremos e ouviremos. Depois a gente entende esse ponto. A gente teve uma iluminação de que esse é o caminho certo, de que isso é a maneira correta de se conduzir. E depois vamos pegar os detalhes, tanto que a gente pega o relato, a história da Torá, que posteriormente aqui Moshe Rabbeinu vai dando aqueles detalhes, onde é escrito até o livro de Devarim, até o final. Mesmo que essa ideia se encontre na fase inicial, e nem se sabe aonde ela vai dar, não sabe se ela vai ser para o lado positivo, não sabe se ela vai ser para o lado negativo, a iluminação que a pessoa tem nesse momento, no nível de Hormá, sabedoria, é a base para todo o restante, para tudo que vai se desenrolar desse primeiro pensamento. Quando a pessoa pega o potencial conquistado no nível de Hormá, desde a parte do pensamento até a ação, a pessoa precisa usar seu intelecto. Sabe uma pessoa que às vezes não pensa para fazer as coisas? Não? Ela não está usando o seu nível intelectual. Ela está usando apenas o seu nível emocional. Ela está fazendo apenas algo que está relacionado às suas emoções. Apenas algo que está relacionado aos seus desejos. E não só ao potencial. Ela está colocando de baixo para cima e não de cima para baixo. Tem uma frase, eu não sei se isso é uma frase muito judaica, mas tem a ver, não me lembro agora, mas já vi até em filmes que diz o seguinte: a mente controla o coração. Ou seja, o nível intelectual, ele controla o nível emocional. Se o nível emocional está controlando o nível intelectual, isso é puramente alma animal. Não que ela seja ruim, mas é puramente impulso, é puramente desejo, é puramente impulsividade constante. E isso pode se tornar negativo. Toda essa iluminação que aconteceu no nível de Hormá, no nível de sabedoria, que foi concebida no nível intelectual, ela vai se refletir nos outros níveis. Só que o ponto base, como nós falamos inicialmente, que vai passar por um aspecto de reflexão, vem do nível de Hormá. Só que ela vai se desencadear para o restante dos atributos, ainda passando por outras fases, ainda passando por outros estágios. Nessa fase de elaboração, onde os detalhes são esclarecidos, será considerado como biná. Tem um bichinho voando bem aqui na frente. Tem aqueles bichinhos de lâmpada estão voando aqui na frente. Isso não é a iluminação que eu queria, nem esse bicho aqui perto. Então, quando ela passa por essa fase, quando ela passa por esse estágio de elaboração, ela está entrando em biná. Agora é que o assunto inicial vai começar a ser detalhado. Quando nasceu o Sechel, o nível de intelecto, onde a pessoa se encontrava no nível de Hormá, onde nasceu a ideia apenas como um ponto, apenas como uma iluminação, apenas como simplesmente um pensamento, ainda não estavam as coisas claras, nem se sabia até que ponto a ideia iria chegar. Mas só que naquele momento não se sabe ainda aonde aquela iluminação vai se, digamos assim, se desenrolar, tanto para o lado positivo ou para o lado negativo, como a gente falou. E a gente não sabe nem o seu espaço. E nem dá para saber quais sentimentos a gente vai ter a partir dessa ideia. Só depois que vierem os detalhes, só depois que vierem os outros estágios. Aí vai ser incluído nesse aspecto. Se vai ser bondade, se vai ser justiça, se vai ser hesed, se vai ser gevurah. Só quando agora ela desce para o nível do aspecto de compreensão, aí sim, agora ela vai ser definida, com todos os seus limites possíveis. E assim vai ter uma tendência de que sentimento nós vamos ter nessa ideia, a partir dos detalhes, a partir das proporções que ela está tomando. Assim,
Hormá e Biná, como a gente está vendo aí no slide, elas são consideradas pai e mãe. É muito interessante que nós falamos nas primeiras aulas que nós temos 4 elementos conectados também com as sefirotes e relacionados aos mundos. Desses 4 elementos, a parte do fogo, ela está conectada com o nível intelectual, é onde a gente tem que ter o fogo daquela realização, tem que ter aquela força para realizar algo, por isso ela está conectada nesse nível. Em outros assuntos a gente vai ver. Como a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 2, o pai dá o start, vamos dizer assim, o ponto inicial, a semente. E a mãe se torna responsável pela formação de cada órgão. Observe que no útero, mesmo depois que a mulher recebe a semente, é a mãe, com o seu útero, que vai dar a forma daquela semente. Ou seja, Hormá e Biná conectada, pai e mãe está dando forma agora às demais sefirot. Assim sendo, o Biná começa a dar o aspecto, a primeira ideia. Ou seja, já que é a mãe e a ideia surgiu em Hormá, que é o pai, Biná agora vai começar a trazer a ideia daquele pensamento, vai começar a destrinchar aquele pensamento, da onde surgiu aquela luz. Assim como acontece na gravidez, Biná significa definir, ou seja, dividir, subdividir cada aspecto do corpo lá dentro da formação, dentro do útero da mulher, a formação do corpo, desde o aspecto que forma a cabeça até a parte que formam as unhas. Desde todas as subdivisões dos órgãos, quem vem primeiro, quem vem depois, tudo isso é definido dentro do útero e está correlacionado à mãe, que é Biná. Então, uma ideia que surge em Hormá, ela é definida agora em Biná, que é um nível de entendimento e vai dando cada detalhe a respeito do primeiro pensamento. Hormá, vamos dizer assim, ela dá a ideia da semente. Biná define a ideia, os seus limites e as suas expansões. Assim como eu disse para vocês, no útero, como é formado cada parte da criança, especificando os seus determinados limites. E assim, eles juntos geram o amor e temor a Hashem, que se desencadeia nas demais sefirot, que, se bem trabalhadas, têm esses 2 aspectos como grande influência e que vão ajudar realmente nas ações do indivíduo. Dessa maneira se gera o quê? Atributos saudáveis, que refletem o comportamento do indivíduo. Observe que se ele tem um comportamento mais moderado, é um sinal de que as suas sefirot, elas estão bem trabalhadas. É um sinal de que o nível de amor e temor, que veio da conexão do nível intelectual, agora tendo como raiz o nível do intelecto, mas transmitindo para as sefirot que estão logo abaixo, Hesed e Gevurah, se eles foram gerados, nós temos aqui atributos saudáveis para as 7 duplas que estão abaixo. Pessoal, hoje a gente para por aqui a nossa aula para não ficar muito tarde para ninguém. O capítulo 3 compreende basicamente esses aspectos relacionados às Midot, que estão conectadas com as sefirot superiores e que essas sefirot superiores são um reflexo no ser humano, são um reflexo no homem. O que existe nas sefirot de Hashem, existe nas sefirot nos seres humanos. Que o Eterno abençoe a todos. Semana que vem estamos de volta na quarta-feira. Vai voltar normal, hoje foi quinta-feira, por uma exceção, mas semana que vem nós estamos de volta na quarta-feira às 20 horas.